Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o empresário Antônio Avelino Teixeira. Vamos falar sobre a sua vida, seu Teixeira. Se o senhor julgar alguma coisa assim impertinente, o senhor não precisa responder. Seja bem-vindo ao programa 40 Minutos. Muito obrigado. O senhor é iguaçuense? Não, eu nasci em Portugal, me criei para pequeno em Portugal, depois até aos 11 anos, dos 11 anos fui para Angola. Aos 11 anos o senhor mudou para Angola? Para Angola. Tive até aos 30 anos, 31 anos. Aí vim para o Brasil e estou aqui até hoje. Mas Angola era uma zona de conflito. O senhor morou lá nessa época ou não? Houve um golpe de Estado em Portugal e deram independência para Angola. Então houve um conflito entre eles mesmos, entre os partidos lá de Angola. Sim. Chegou a ter uma revolução civil? Sim, forte. E nessa época o senhor tinha 11 anos de idade, o senhor presenciou isso? Não, nessa época já tinha 30 e poucos anos de idade. Ah, tinha 30 e poucos? 30 e poucos já. Chegou a participar então de alguns movimentos ou não? Não participei em movimento nenhum. Simplesmente movimentos eram MPLA, FENALA e a UNITA, né? E eles começaram com tal democracia, daí partiram para a luta armada e virou uma bagunça. E o objetivo era em busca da independência de Angola? Não, já estava determinada a independência. Sim. O objetivo era quem ficava com o poder. Certo. E aí, de princípio, houve uma discussão dos partidos, né? Mas foram se armando e a partir partiram para a luta entre eles. Seu Teixeira, o senhor estava com 30 e poucos anos lá quando saiu para o Brasil. Por que objetivo, com que objetivo não? Por que o senhor saiu de Angola? Para vir ao Brasil? Angola porque realmente não era insustentável viver em Angola naquele tempo. Era insustentável. Não tinha como viver numa terra que não havia lei, sem lei. E vim para o Brasil porque eu já conhecia, tinha um vizinho meu que era paulista, eu lia aquela revista que era o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro. E eu ficava maravilhado com essa parte aqui do Brasil, eu havia o Globo Rural também, e eu ficava maravilhado com o campo, com a coisa, então eu ficava assim realmente maravilhado com o Brasil, então a intenção foi vir para o Brasil. Sim, diante de todos aqueles conflitos, mas por que o senhor escolheu propriamente Foz do Iguaçu? Você vê, o Brasil é tão grande, tão bonito. Na época tinha a tal de Itaipu, havia aquele ênfase de Itaipu, não é? Então a gente vai atrás onde aparece a mídia, né? Sim, e veio para trabalhar na Itaipu, não? Não, eu me estabeleci logo quando cheguei aqui, me estabeleci com materiais de construção. Com materiais de construção? Era Teixeira e Mateus Limitada. Sim. Materiais de construção. O senhor já veio com esse propósito de abrir uma empresa de materiais? Já, venda, né? E por que parou com essa empresa? A Teixeira Materiais de Construção não deu certo? Foi material de construção, depois mercantil TM e depois eu tive um problema cardíaco, não é? E fui operado. Sim. E aí deixou de ser material de construção para ser academia de natação. Ah, transformou daí para academia de natação. O senhor falou que teve um problema cardíaco. E foi bastante grave. O que aconteceu? Foi bastante grave. Tive que levar 2 pontos de safena no coração. Uma safena e uma mamária. E foi aqui em Foz do Iguaçu? Não, São Paulo. Beneficência Portuguesa. Por que o senhor não foi atendido aqui em Foz? Não tinha recurso? Aqui na época ainda assim era muito... Estava ainda... Não tinha nada assim nesse sentido. Mas não tinha Santa Casa aí? Não tinha Não, recurso? cardíaco não. O hospital da Itaipu? Também não. Ainda não mexi com isso. E aí levaram o senhor para São Paulo? O senhor chegou a... Não, fui eu mesmo para lá. O senhor foi lá, fez exames? Fiz exames e me internei lá numa licença portuguesa. Sim. Fui operado, não correu lá muito bem, não sei porquê, houve uma infecção hospitalar, mas mesmo assim eu consegui vencer. O senhor chegou a ter infecção hospitalar, o senhor fez ponte de safena? Sim, e uma mamária. Sim. E diante desse quadro, chegou a piorar? Teve alguma manifestação assim que o senhor possa contar? Não, só na parte da infecção hospitalar, depois passou. Sim. Era no tempo que havia medicamentos falsos. Ah, tinha medicamentos? E eu não correspondia ao medicamento, né?
Sim. Até veio um infectologista e falou: ó, esse medicamento não está fazendo efeito. Então trocaram a medicação e eu fiquei bom. Mas o senhor não chegou a piorar assim a ponto de Sim, ver a fiquei assim luz, meio de assim, ver- fiquei assim meio assim, houve lá uns dias assim que fiquei meio assim atrapalhado. Chegou a acontecer que nem muita gente fala quando entra num estado assim, vê um corredor e vê a luz Cheguei e a tal. ver isso, sim. Eu cheguei a ver Chegou uma bola pulando assim, eu no meio da bola Muito, lá. muito clara. Na bola assim meia grande, eu ia pulando, e eu lá dentro da bola, queria ir embora lá Sim. para um baita de um precipício. E o que o senhor acha que é isso? Talvez no subconsciente, não sei, não, há coisas que a gente não. Nossa mente tem algo que a gente não sabe decifrar, não consegue. Não, exato. Não, Tem- nossa mente tem algo que a gente não consegue chegar lá. Aham. Ela é mais forte, Sim. Depois o e senhor mais voltou. complexa que a gente pensa. Depois, quando o senhor chegou em Foz do Iguaçu, o senhor continuou daí, o senhor disse que fechou fechou a empresa de materiais de construção e abriu Uma uma academia de natação. academia de natação. Com piscinas aquecidas, tu também foi o pioneiro nisso aí. Foi o pioneiro em Foz do Iguaçu com Pois é. com piscina aquecida. E Era hoje o senhor assim. continua ou não? Essa firma existe. Ainda existe. Hoje é a Aquafoz, mas é da minha propriedade. Sim. E o senhor pratica esse esporte. Sim, sim. Desde aquela época continua. E é Isso muito até bom. por causa Natação do seu... é algo muito bom. Até eu estou aqui, você basta ver, eu Sim. estou aqui. O senhor me falou que tem 68 anos e não aparenta. Isso o senhor acredita que é devido à natação? Também. Porque ela irriga melhor, a natação ela mexe com tudo que é músculo do corpo. Então a natação é um ótimo exercício. Sim. E o que mais que o senhor teve de atividades empresariais em Foz do Iguaçu? Foi o início de uma concreteira também. Sim. Eu Qual trouxe uma concreteira? concreteme. Era mercantil TM, depois ficou a concreteme. Também é da mesma firma. Embora tivesse mais sócios. Sim. O senhor tinha mais um sócio Mais que éramos na concreteme, eram 4 sócios. e o senhor, essa empresa já não existe mais, né? Foi vendida. Ah, foi vendida Foi já. vendida. E por que o senhor saiu da empresa? Não? Programa de saúde. Por problema de saúde. Programa de saúde na época. Quando houve aquele problema do coração, eu saí. Sim. E o senhor é casado, tem filhos? Casado. Hoje sou viúvo. E a senhora morreu de câncer de mama há uns 3 anos atrás. Seu Teixeira, o senhor tem quantos filhos? Uma filha. Uma filha brasileira, nasceu Brasileira. aqui. Nascida em Foz do Iguaçu. E qual é ela estuda, o que faz? Ela é sua filha? advogada. Advogada. Advogada, está advogando aqui em Foz? Não, ela foi para Portugal. Está em Portugal hoje. Hoje está em Portugal. Sim. E quais eram os seus sonhos quando o senhor veio para Foz do Iguaçu? Era refazer a vida que eu deixei em Angola. Fazer o quê? Eu não Refazer a vida que eu deixei em Angola. Fazer a vida aqui. Refazer, Sim. porque lá tinha uma vida boa, né? Então com aquela revolução ele desmontou, praticamente desmontou esse negócio. Sim. E aqui recomeçou tudo de novo. E o senhor veio com muito dinheiro para cá? Ou Ora, na época, à volta de 150 mil dólares. sim, isso já serviu para o senhor ter um pé de meia Sim. para iniciar suas Embora eu atividades? começasse com cautela, não comecei assim com força, comecei devagar. Eu podia não dar certo, então eu comecei devagar e fui andando. Só que na época a economia estava muito aquecida Uhum. e era fácil ganhar dinheiro. Certo. Seu Teixeira, eu vou pedir um tempo que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta com o seu segundo bloco, hoje entrevistando o empresário Antônio Avelino Teixeira. Senhor Teixeira, o senhor hoje se considera um homem rico economicamente? Não. Eu sou um homem assim remediado. Eu tenho muitos bens, mas esses bens não estão fazendo jus ao que eu queria, né? Sim. Os aluguéis estão muito fracos mesmo. O senhor tem esses bens locados? Sim,
quase todos locados. Mas a educação realmente é mexeruco. Sim. E o senhor acha que a sua vida mudou assim, depois que o senhor teve esse problema de saúde, que o senhor que o senhor disse que quase chegou a ver umas luzes até branca, mas o senhor acredita que mudou alguma coisa na sua vida depois Não, disso? porque eu recomecei tudo novo e fiz tudo de novo. Houve uma mudança, né? Sim. De uma parte pesada para algo mais leve, né? Eu digo assim, no lado interior, o seu lado interior, o seu lado espiritual. Mudou um pouco, mudou um pouco. Como que o senhor vê hoje a vida? O senhor acredita em vida após a morte? Olha, isso é meio difícil de dizer uma palavra assim, meio difícil, mas eu... É uma opinião muito pessoal isso. Não sei, não. Não faço ideia. Sim. O senhor não tem religião hoje? Tenho, eu sou católico. O senhor é católico, mas tem certas dúvidas com relação... Há certas dúvidas, sim. Sim. Se a vida depois da morte, porque a morte diz assim, já morreu. Sim. Como é que dá a vida depois da morte se já morreu? Eu digo no campo assim espiritual, né? Bom, o espírito deve ter, nós não vemos aqui ao mundo só para passar um X de tempo, eu penso, né? Agora, não, certeza, eu não tenho nenhuma. Sim. O senhor teve assim um momento de grande alegria que o senhor possa recordar agora, que o senhor... normalmente quando a gente tem isso, né? Um momento especial que ocorre na nossa vida, ou ganha um prêmio, ou alguma coisa diferente, que é uma manifestação, a gente jamais esquece. Foi quando a minha filha se formou. Esse foi o momento mais alegre da minha vida. Mais alegre, mais esperado. Mais esperado. E algum momento difícil da sua vida é esse? O mais difícil foi quando morreu a minha esposa. Esse foi o mais difícil, mais triste, mais doloroso mesmo. E o senhor demorou para se adaptar à nova vida? Bastante. Isso... A falta da esposa, ela abriu algo assim bem triste na minha vida. Sim. Analisando agora, o senhor como empresário, analisando o turismo de Foz do Iguaçu, o que o senhor acha que falta para alavancar o turismo local? O senhor tem conhecimento no exterior. Uma escola de boa qualidade. Você faz uma escola de boa qualidade, você já tem o caminho aberto para tudo. Agora, o turismo Foz do Iguaçu tem um potencial turístico muito grande. Sim. Porque tem uma natureza exuberante, tem um povo alegre, um povo simpático, tem tudo para dar certo. Eu não sei porque não dá o certo, não sei porque não dá. Porque tem tudo para dar certo. O senhor não conseguiu ainda fazer uma análise sobre... O senhor conhece o turismo no exterior? Começa na escola, uma escola de boa qualidade, e ela entra nisso, em todos os caminhos. Ela abre caminhos para para o turismo, para todos os caminhos. Abre todos os caminhos. Depois que o senhor esteve em Foz do Iguaçu, que veio morar para cá, o senhor já foi para Portugal algumas vezes? Duas vezes. O turismo lá, outras vezes. Como é que funciona? Aquilo é mexeruca. Se a pessoa for daqui para lá e ver o que eles fazem os pontos turísticos, se dão conta que aquilo não é nada comparado com os nossos pontos turísticos. Não é nada. Em Portugal? Nada, em Portugal. Ou qualquer lado da Europa, né? E na Europa? Na Europa toda é igual. Tudo igual? Não tem essa natureza assim, Sim, exuberante, coisa linda, maravilhosa. O nosso campo é lindo. E o nosso campo parece um desenho. O nosso campo parece um desenho. Não parece uma plantação, aqui parece um desenho que foi desenhado. Sim. Coisa linda, linda, linda. As cidades são lindas, maravilhosas. Então, lá não, lá tudo é apertado, tudo velho, tudo, sei lá. Sim. Não é igual ao Brasil, não. Você for lá, você sente deslocado. Tanto com as pessoas como com o ambiente, com a natureza. Não tem lá. Aqui o Brasil é muito limpo. Uhum. Tantas ruas, tudo é limpo. Lá não, lá na Europa assim, é tudo... Não tem nada de limpo, não. É tudo sujo, as ruas? Assim, as ruas são sim, sujas? pode considerar, comparado com o Brasil, comparado sujo, sim, lá. Sim. E o que o senhor faz para se divertir? O que o senhor mais gosta com relação a nadar?
Esse é Nadar e bater um papo com os amigos. Seu hobby, todo trabalhar. dia sai, bate um papo, É, fala sobre política. também. Também? Como Também. assim? Por que também? Assim? É uma crítica assim construtiva que vale a pena fazer. Sim. Crítica construtiva, não adianta fazer uma crítica que não tenha fundamento. Tem que ser uma crítica construtiva. Para ver se melhora, nós precisamos melhorar. Sim. Porque a gente analisa, independente, cada um tem uma opinião. Nós temos muitos políticos na cidade, temos no Brasil todo, e a gente vê que é uma diversidade de opinião. O senhor acha que a nossa política está boa? Posso ser sincero? Mas deve. Isso é uma política de cruz credo. Do cruz credo. É, Eu desconheci esse termo para política. cruz credo. Isso quer dizer que está de mal a pior, então. Tendo algumas exceções, sim. Não pode existir essa matança que existe aí. Sim. Não pode existir crianças armadas na rua. Não pode, mas é uma série de coisas que é inadmissível isso aí. Sim. Porque tudo é o que eu digo, é falta de escola. Criança para estar na escola. Não para andar armado, andar pequenos roubos. Aqui se confunde muito educação com crime. Pois é de castigo, é crime. Não é, às vezes precisa estar de castigo. Sim. Então tem que dar um castigo a pessoal, uns mais rebeldes que outros. O senhor está falando sobre o excesso de proteção à criança. Isso, é excesso de proteção à criança. Tá bom. Vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o empresário Antônio Avelino Teixeira. Seu Teixeira, nós estávamos falando sobre segurança, sobre a criança e a participação da criança na sociedade, os problemas que existem e que podem ser contidos muitas vezes. E o senhor, no intervalo, estava dando um exemplo de uma criança que gostaria de ser bandido. Poderia falar sobre isso? Olha, são perguntas que a gente ouve na rua, são Sim. frases em que você quer ser fundo grande, eu quero ser bandido. Por que bandido? Por quê? Porque vive bem, é respeitado e ainda pode vir a ser famoso. Sim. Isso é criança falando. A criança de hoje em dia já está falando isso por causa dos exemplos certo. que nós vemos aí. Por causa da mídia também. A mídia também Sim, a puxa o mídia colabora. Porque é lógico, uma criança vê um Fernandinho Beiramar aí sendo transportados, tendo tudo melhor, levam de um lado para o outro, igual está em imensos hotéis, bem cuidado. Inclusive, um bandido consegue administrar de dentro dos presídios as organizações deles, isso dá fama. Eu acredito que, em Sim. parte, isso que o senhor está falando, parte, né? Mas a parte mesmo da criança, ela há uma mídia muito em cima de protecionismo. Protecionismo à criança? É, a criança precisa saber o que ele pode fazer e aquilo que não pode fazer. Sim. O que é constrangimento e o que é educação. Tem que separar isso. Separar constrangimento da educação. Sim, uma coisa é educar e outra coisa é constrangir. Sim. Ficar de castigo por vezes que fez uma coisa não é crime, é um castigo para que a pessoa também aprenda que não pode fazer certas coisas. Né? Então, na sua opinião, há um excesso de protecionismo à criança. Sim. E isso desvirtua a educação. Sim, desvirtua um pouco. E com relação assim à segurança de Foz do Iguaçu, no âmbito geral, como que o senhor analisa isso? Está bastante deficiente. O senhor já foi assaltado alguma vez? Graças a Deus, nunca. E teve conhecimento de amigos, fatos que aconteceram? O senhor pode relembrar alguma coisa? O corriqueiro que você vê na mídia toda hora disso. Sim, são exemplos que estão aí. Exemplos assim, até assim, pesados, né? Pesados. Sim. Pesados. E com relação à nossa fronteira,
o comprismo que existe aí, todos esses acontecimentos. Qual é a sua Olha, avaliação sobre isso? contrabando é crime, então não tem que existir. Sim. Tudo que é crime não pode existir. Tolerância zero, é crime. Não pode existir. Contrabando não pode existir. O senhor acha que isso aí já deveria ter sido cortado? Não devia nem ter começado. Sim. Isso estragou o Foz do Iguaçu. Não Hoje... foi o Itaipu que parou, não, isso foi, vieram milhares e milhares de pessoas para aqui, para o contrabando, que ficaram aqui um montão de anos livres para fazer o que quiseram. Estragou. Isso já comentaram comigo, que hoje Foz do Iguaçu não tem mais condições de fomentar um turismo interno, porque todo mundo já conhece como um ponto apenas Tem, nunca ia tarde para começar. Mas já me falaram... Contrabando é contrabando. Você fala com qualquer pessoa, já conhece Foz do Iguaçu. Sim. Então, droga é droga. como Droga que também conheceu? não pode existir. Droga é uma coisa que não pode existir. Tem que ser penas pesadas mesmo. Esse Fernandinho Veiramar simplesmente está assim porque quer. Entrou na droga, sequestra lá o dinheiro do cabra lá e põe para leilão e acabou. E investe na saúde, na educação. Isso é dinheiro sujo mesmo. O dinheiro de droga é super sujo. É pior que o contrabando. O contrabando, por vezes, há pessoas que necessitam. Eu sou obrigado a entrar nisso para sobreviver. Até tem uma parte aí. Agora, droga não. Droga é crime mesmo. Crime hediondo. Destrói famílias inteiras. Então tem que pegar pesado com essa gente. O senhor é a favor, então, da tolerância zero em relação a isso? Zero. Aliás, nos Estados Unidos deu certo lá em Nova York, né? Essa prática da tolerância zero. O negócio de droga não... Não em relação à droga, que droga parece que nunca vai terminar no mundo, né? É coisa mais fácil pegar a droga. Eu penso, eu nem conheço. Por que fácil? Nunca vi cocaína, nunca vi maconha, só vi na televisão. Agora é fácil, você pega o cara que fuma e vai atrás, vai chegar lá ao grandão. É só querer. Sim. É só querer. Cada família buscaria e tal e... Não, você vê o cara que fuma, né? Sim. Vê esse que fuma, compra de alguém. Esse compra de alguém, compra do outro, vai embora. Eu penso que é assim. E chega lá no maioral. Sim. Não é difícil. Considerando assim, seria fácil. Não é, mas é por aí mesmo. Porque existem os pontos de distribuição. É por isso que existe a inteligência. Mas o... É ponto de distribuição, alguém aí já entra... compra de alguém para pôr ali. Aí já entra outros fatores, talvez a sociologia, os sociólogos achem que não deve acabar. Cada um tem sua opinião sobre isso. Essa sociologia estão erradas. Droga é droga, já o nome já diz tudo. Droga é droga. Isso é o mal do século. Porque tem os dependentes de droga e... É fácil também gira trabalhar uma economia muito grande. Vai né? põe ela quebrar pedra e dá água um mês inteiro, que no fim do mês não tem mais vício nenhum. Sim. Põe ela quebrar pedra com a marretinha e dá água bastante. Ao fim do mês acabou, não tem mais água não. Mas se for lá, cuidar, e fica lá sem fazer nada e tal. Aí quando se ele vai, jogar de novo. Seu Teixeira, o senhor se considera hoje um vencedor? Sim. Por eu sou um vencedor. Por quê? Porque tudo que eu quis, eu fiz. Conseguiu o que eu quis fazer. E tem algum sonho ainda futuro que o senhor almeja? Não, quero viver bem agora, em paz. Sim. Em paz. Viver em paz... Aqui no Brasil. Eu adoro o Brasil. Eu amo o Brasil. Não pretende deixar Foz do Iguaçu? Não. Quer continuar aqui? Eu adoro o Brasil, eu adoro o povo brasileiro, é um povo muito bom, é um povo muito alegre, é um povo muito simpático e eu tenho muito amor pelo Brasil. Tá bom, senhor Teixeira. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua entrevista e felicidades para o senhor em 2008, já que estamos chegando aí. Igualmente para eu também. Mudança de ano aí daqui uns dias. Tá? E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.
muito hilário, mas aquele sistema... Hilário para quem não é vítima. Claro, Né? para quem não é vítima. Nenhum deles eu vi tem achado graça. Não, isso aí é uma agressividade muito Isso. grande. Mas é aquelas empresas que colocam aqueles carrinhos, as pessoas assim disputando, isso aí não é uma agressão. Nós vamos ter que analisar caso a caso, Sim. para saber até que ponto vai o estímulo, até que ponto você está estimulando a sua equipe e até que ponto começa a humilhação pública daqueles que estão, digamos, um pouco abaixo da média. Sim. Porque no mundo não existem só os superprodutivos, né? Existe a pessoa que está na média, enfim. Então, nós temos que fazer uma análise caso a caso para saber se houve ali ferimento da dignidade do trabalhador, se aquela situação ela é potencialmente lesiva à integridade mental. Só uma análise circunstanciada vai poder dizer se efetivamente nós estamos diante de um abuso ou só de um exercício regular do direito do empregador. Sim. Talvez algum empregador, como ele premia o empregado, ele se acha no direito de humilhar também. Talvez aconteça isso. Mas como surgiu o interesse por esse tema? Bem, nesses 11 anos de magistratura, eu tenho me deparado assim, com uma contradição em termos no mundo do trabalho, né? De um lado, eu observo que existe ainda um grande contingente de trabalhadores absolutamente à margem de qualquer direito. Não tem carteira assinada, não tem limite de jornada de trabalho, trabalha sob condições de higiene e segurança absolutamente precárias. Para esses trabalhadores, a realização desses direitos que estão previstos na Constituição, elas são a própria conquista da cidadania. Né? Sim. Que sem esses direitos ele não é um cidadão, né? Mas, no entanto, paralelamente há um grupo também que tem se tornado bastante expressivo de trabalhadores que prestam serviços até sob condições objetivas, assim, de carteira assinada, bons salários, etc. Mas que, no entanto, continuam adoecendo, e também em porte bastante expressivo. São conhecidas as estatísticas, né? E atualmente são milhares de trabalhadores que estão no ápice da capacidade produtiva e que estão afastados do trabalho por depressão, síndrome do pânico, Sim. Enfim, várias doenças de cunho mental. E, então, eu passei a me interessar e verificar que mecanismo, que forma de organização do trabalho está fazendo com que esses trabalhadores adoeçam. E pela minha prática, e pelos meus estudos, nós acabamos concluindo que uma parte disso é decorrente desse ambiente de trabalho nocivo que eu mencionei anteriormente, com ritmo intenso de trabalho, etc. Essa proposta de vocês vai ser analisada e depois poderá ser implantada? É isso ou já está aprovado? Já está aprovada e será publicado um caderno com esses enunciados. E a proposta dos organizadores é que os desembargadores e juízes passem a julgar com base naquilo que foi deliberado na jornada de direito e processo do trabalho. Então, vocês podem se considerar as precursoras desse movimento, é isso? Bem, Com relação a julgar o estado mental do trabalhador. Bem, eu não diria precursora, seria um pouco, ambicioso, mas de fato a proposta da forma como ela foi colocada, já existem muitos estudos nesse sentido, ligando as emoções, estabelecendo a relação emoção-saúde. Isso é inegável. Mas a forma como a proposta foi colocada e debatida, realmente ela representa, sob certo ponto de vista, um aspecto inédito de análise da saúde do trabalhador. É um aspecto, no mínimo, pouco debatido, não é, Rosângela? É, pouco debatido. Tá bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero parabenizá-las pela proposta levada em Brasília e que foi aceita. E agradecemos pela entrevista. Obrigada. Obrigada a você, Heitor. Muito obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.